transmitir a tua palavra aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Senhor presidente, estou bem, senhor presidente, pastor Geraldino, senhor vice-presidente, pastor Joel, em vossos nomes quero externar saudações de paz a esta coesa mesa, com toda a diretoria, os convencionais. Quero saudá-los na paz do Senhor. Amém. Olha. Transmitindo ao pastor presidente, saudação do meu pastor Orisvaldo, José Orisvaldo Nunes de Lima, e da convenção alagoana, da qual sou membro, e dizer-lhes da alegria de poder estar convosco e parabenizando-os pelo centenário da Assembleia de Deus Gaúcha. Que Deus continue prosperando. Quero fazer relatos de gratidão a Deus. Gostaria de citar todos os amigos, mas seria impossível e até um pouco imprudente da minha parte. Mas eu quero fazer menções de gratidão a Deus pelo carinho do pastor Eliezer, que cuidou da minha logística, pastor Júnior, meu amigo pastor Carlos, e ao grupo Gilead. Muito bom rever os amigos, como também reverenciar os mestres que estão na minha vanguarda, na minha retaguarda, entre eles pastor João Maria, pastor Lambert. Muito bom rever pastor Edson, reverência a sua pessoa, muito bom estar convosco. E em seu nome estendo também gratidão a todos os de regiões adjacentes e convidados aqui presentes. Queridos, eu quero, sabendo da responsabilidade de estar falando para homens chamados, dotados, dos quais eu não sou merecedor nem de lavar as vossas sandálias, mas tem coisas que Deus faz que a gente não questiona. E como me foi dada a oportunidade para trazer uma palavra, mas gostaria de antes dizer-lhes que sou co-pastor de uma igreja de cerca de 6.000 membros. Trabalhei 40 anos na vida profissional em usina de açúcar. E Deus abriu as portas para que eu possa também levar o Evangelho, mas ainda debaixo de submissão, com muito orgulho dos meus pastores. Não saio sem as vossas permissões, e simplesmente para dizer-lhes que reconheço um pouco, não todo, da responsabilidade de poder estar aqui. Gostaria de ler um texto muito conhecido, mas uma palavra estimulativa, que está registrado no capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler. Devo usar a projeção para ficar melhor. Capítulo 11, versículo 1 até o 3, quando Paulo continua em uma defesa ministerial diante de um grupo que queria aniquilar o seu ministério. Segundo os Coríntios, capítulo 11, tomara que me suportasse um pouco a minha loucura, suportai, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas tenho medo ou temo
Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar ou outro, ensinar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrerei. Amém? Amém. Queridos, tomado por base esse texto, eu quero falar-lhes sobre algumas aflições desta chamada. Quando nós lemos o texto do Antigo Testamento, desde o livro do Êxodo, da saída do povo do Egito, como igreja, rumo a um objetivo, a terra prometida, houve uma coletividade cujo poder regente administrativo, Sua Excelência, senhor deputado Ronaldo, quem reverencia, não era capaz de gerir. No capítulo 8 do livro de Levítico, Deus chama Moisés, e no versículo 1 do capítulo 8, ele vai instituir Arão e seus filhos para cuidar do contexto espiritual e interpor-se entre o povo e Deus. Então ali começa a chamada ministerial, capítulo 8 de Levítico, versículo 1. E obviamente o contexto ele vai nos orientar da preparação para o ministério. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então observe que Deus vai apresentar Arão, seus filhos, para o ministério de cuidar da igreja, cuidar do seu povo, para chegar íntegro à terra prometida. Nós percebemos que com o passar do tempo, não demorou tanto tempo, que esta pressão é tão ardente e perigosa, que os filhos de Arão se corromperam. Então foram ser eliminados pela legalidade da lei e substituídos. Com o crescimento da igreja, vieram reis, autoridades, mas a responsabilidade do equilíbrio espiritual para com a igreja nunca se afastou dos levitas. Observe com muitos revés, sempre os levitas se mantiveram como queimadores de incenso, como adoradores, provocadores de avivamentos. Em todo tempo de crise, eles estavam lá. Quando a gente percebe altos e baixos, o interessante é que Deus dificilmente colocava a culpa no povo. Sempre sobrava para os levitas, para os obreiros, para os chamados, a ponto de Deus muitas vezes ser duro e chamá-los de mercenários. Este povo é culpado pelo povo ir ao cativeiro. Sofrem, humilham-se, mas era tarde. Voltando do cativeiro, não tem mais monarquia.
mas os levitas estão lá, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Agora vão protagonizar o povo mais uma vez. Com o advento do silêncio, há um período de corrupção. Com o período de corrupção, a espiritualidade, o conceito espiritual deixou de ser exigido, porque eles vão dar prioridade à intelectualidade, com base no Beit Midrash, que era quando um judeu, a partir dos 12 anos, eram aprovados na sabatina. Beit, casa, Midrash, sala, escola, digamos assim. E a partir daqui, aprovados pelos atuais teólogos, escribas, eles tinham agora a oportunidade de estudar mais 15 anos e até os 30 e se tornar mestres, formadores de opinião, consequentemente, obreiros, servidor. Então, como a chamada agora tinha esta particularidade, a intelectualidade veio, e já não era mais pelo viés levítico, mas sim pelos interesses partidários, pelos interesses do voto, pelos interesses da influência política, advinda de Roma, e pelos interesses particulares de Anás e Caifás e agregados. Então é quando o silêncio termina, e quando o silêncio termina, Deus vai enviar a Cristo. Cristo vem para restaurar estas circunstâncias. Cristo vem porque aqueles que foram escolhidos para ter base no poder de Deus, no sobrenatural, com base nas Escrituras, perderam a sensibilidade. E a sensibilidade torna-nos desumanos. Então daí a segregação entre os judeus acresce e muito. Então quando Cristo vem, uma das suas repreensões foi: vocês errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Cristo estava falando para a elite, mas que se basearam tanto no intelectual que dispersaram o povo, e em vez de ser atraidores do povo, foram empecilhos. Em vez de abrir a porta para o povo igreja sentir o espiritual, eles bloquearam. Então Cristo vem e eles não aceitam. Observem a dureza tão tamanha que quando os magos procuraram o rei Herodes, sem saber de um contexto profético, manda chamar quem? Os sacerdotes, os obreiros. E eles vêm para Herodes acerca da vinda de Cristo, e eles conhecem a escritura de Miqueias, e eles citam aonde Cristo ia nascer, como Cristo ia nascer. Eles dizem a Herodes, mas não tem a sensibilidade de averiguar em loco e receber, muito pelo contrário. Então Cristo vai desenvolver o ministério em rejeição. Quando Cristo vai começar o seu ministério, ele vai destoar da liturgia de separação de Jerusalém, que era a convenção, que prezava a intelectualidade. Então, pela lógica da chamada, era para Cristo formar o seu grupo ministerial em Jerusalém.
Porque lá estava a eloquência educacional, lá estava a eloquência econômica, o poder político, administrativo, em todos os aspectos. Os bons estavam lá. Eram formados pelos melhores mestres da época para ser obreiros. Mas Cristo, sabendo que a intelectualidade deles causou insensibilidade, e isso não pode acontecer direto com o obreiro, aí ele contraria. Em vez de ir em Jerusalém, ele vai começar pela Galiléia. E aonde era o trabalho, a educação na Galiléia? Na roça, no mar, no dia a dia. O interessante, eu li um contexto, salvo engano, Frau José disse que a diferença dos formados do sul e os da Galiléia era que os da Galiléia eram acostumados com pancada no vento, no mar, no perigo. E eles honravam mais, davam primazia mais à honra do que o dinheiro. Os de Jerusalém, com toda a intelectualidade, eles se vendiam fáceis, valorizavam mais o dinheiro do que a honra. Aí Cristo começa pela Galiléia, chamando os iletrados, mas honrados. Por isso que ele diz, lá em Jerusalém, passava por uma aprovação. E quando aprovado eles escolhiam o mestre que iam ser formados. Mas aqui não. Jesus vê tanta incapacidade nos da Galiléia que diz: não foi vocês que me escolheram. Vocês não tinham capacidade, mas fui eu que escolhi a vós. E dei nome a vocês para que vão e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Então Cristo vai começar com esse grupo improvável, prepará-los para diferentes ser dos do Antigo Testamento, para que neles fosse impregnado um amor tal, mesmo sendo judeus, que não era fácil tirar o judaísmo deles e pôr a sua doutrina. Por isso que foram 3 anos e meio e eles não entenderam. Aí Cristo vai começar um dos maiores discursos, e duro, publicamente. Mateus 23. Mateus capítulo 23. Observem o que Cristo vai falar. E isto aqui está falando de forma pública, batendo de frente com... Eu vou ler, estou com a versão corrigida fiel. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, forma pública, a multidão e os 12. E ele vai dizer o quê? Dizendo, veja que ele vai voltar para Levítico 8. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis ou praticai. Observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidades com as suas obras, porque dizem e não fazem. Veja o comportamento adverso dos obreiros de Jerusalém. Os homens que estavam responsáveis para estabilizar a igreja, para cuidar da igreja, seguindo a tradição levítica da cadeira de Moisés. Aí ele vai no discurso dizendo: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Eles exigiam tanto do povo, mas eles não cumpriam. E a carga que eles colocavam no povo, nem com o dedo eles queriam levantar. Observe o que causa a fraqueza da igreja. Então Jesus, no versículo 5, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, enfeites nas vestes,
e alarga as franjas das suas vestes. Num contexto natural, esses homens usavam muito tzitzit, que era aquelas tranças que enfeitam as bordas das vestes, que tem um significado. Quem usa isso? Só os justos, só os santos, só os que praticam a justiça. Eles faziam isso para apresentar-se, para dizer que eram justos, santos, mas não atuavam como tal. Então, o que eu achei interessante é que isso é um discurso público para os obreiros. É um dos discursos mais duros de Jesus, porque a partir do versículo 13, só o começo, olha o que é que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, vocês que estão responsáveis para formar a opinião no povo, estão tratando diferente. Segunda vez, versículo 14, no mesmo discurso: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 15: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 16: ai de vós, condutores cegos. Versículo 17: insensatos e cegos. Versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 27: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Versículo 29: ai de vós. Em um mesmo discurso, bateu de cara, e em Jerusalém. Não foi na Galileia, foi em Jerusalém, na cara. Um dos discursos mais duros de Jesus. Porque o problema aqui não era o povo, eram os obreiros, insensíveis à chamada. Aí Jesus agora vai se voltar e vai sair de Jerusalém. Como os seus discípulos eram do norte, do interior, quando passam na frente do templo, ficam abestalhados e vão se admirar com a construção. Aí Jesus, no capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar-lhes a estrutura do templo. Aí Jesus diz no versículo 3, diz no versículo 2 que aquilo ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí agora ele vai para o Monte das Oliveiras, no versículo 3, capítulo 24 de Mateus. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Agora é uma reunião ministerial com os 12. Agora já não é mais mensagem para os do antigo, agora é para o novo. Agora Jesus vai instruir não para o passado, mas para o futuro. Jesus agora vai instruí-los como entender, ser sensível à necessidade da igreja, da noiva nele instituída. Então, a reunião agora é de cara. Então vem a pergunta, quando Jesus vai falar: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque vão vir lobos. Veja que já existiam os falsos obreiros e os interesseiros, enganadores, e vão tentar ludibriar de qualquer forma. Então Jesus vai tratar do capítulo 24 acerca da vigilância ministerial, com base nesta linha que eu estou seguindo, obviamente, respeitando todos os outros pensamentos contrários, obviamente, acerca dos obreiros serem vigilantes, sensíveis e precavidos. Observe que o capítulo 24, Jesus vai falar acerca de vigilância do servo bom, do servo mau, do servo ruim, das recompensas. Isto em uma mesma reunião no Monte das Oliveiras, sem intervalo. Então, quando Jesus fala acerca dessa sensibilidade, observem que o capítulo 24 é servo fiel e infiel. Quando ele chega no capítulo 25, ele vai falar de algo cultural.
para abrir a mente dos discípulos, que não era fácil entender. Olha que o capítulo 25, culturalmente, é a primeira vez, salvo engano a minha memória, biblicamente, que Jesus vai comparar o reino de Deus a uma mulher. O reino de Deus está vinculado à igreja. Então é quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O que é interessante aqui é que a ênfase da palestra, a ênfase do capítulo 24 e 25 se baseia nessas duas teses: sabedoria, ou seja, loucura e prudência, prudência e loucura. A tese é essa. Então Jesus vai trazer algo cultural que era comum. Eu digo porque eu tenho muitos amigos que moram em Jerusalém, tenho amigos que moram em regiões que vivem a cultura ainda do dote, de todo aquele passado. E Deus me deu a oportunidade de fazer alguns cursos na Ásia. Então um contexto cultural era muito vigente aqui. Ou seja, a loucura do contexto do cumprimento matrimonial era adultério. A prudência era pureza. Então, quando Cristo vai comparar, ele vai trazer à mente do discípulo que eles viviam para mostrar como se deveria conduzir a noiva. Porque na cultura, por exemplo, quando eu tenho uma filha, ou vamos dizer que o pastor tem outra, tem um filho, e eu me comprometo a dar a minha filha em matrimônio ao filho dele, ainda na tenra idade, já há um comprometimento. Então, a partir dali, a minha filha, como comprometida com o filho dele, é minha responsabilidade entregá-la pura. Porque a partir dali eu vou reunir minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, toda a minha família. Para quê? Para que todos se envolvam com ela. Então, a partir do momento que ela foi comprometida, eu não posso deixar ela andar só. Eu não posso fazer ela sair de casa só. Os irmãos ainda lembram? Eu vou fazer 60 anos este ano. Não sou mais criança. Tenho 20 anos de ministério, 43 de casado. Mas lembra que em outrora, os nossos pais, quando as nossas irmãs namoravam, eles não deixavam, e alguém queria nos enganar com bala, né? Para a gente dar uma fugidinha para ele dar. Lembra? Aqui era pior ainda. Era muito. Então aqui era pior. Por isso que a menina até hoje, virgem, veste roupa de virgem, anda como virgem, nunca anda só, tem que ter companhia, 2 no mínimo. Para quê? Porque há um comprometimento de entregar, eu prometi, entregar a pura a ele, para o filho dele. Então eu não poderia deixar loucura entrar na casa. Glória a Deus. Eu tinha que ser prudente todo o tempo, enquanto ele ia se preparar para o banquete. Ele ia investir muito, porque ele ia ter que pagar o dote a mim por cuidar dela para ele, para o filho dele. Ele vai pagar dote para minha esposa, para o meu primo. Todos que se envolveram no trabalho da pureza da menina vão receber dote da larga. Aleluia! Então aí começava o trabalho do cuidado. Aí Jesus vai ensinar os seus obreiros a esta visão: cuidado, acautelado para ninguém enganar a vocês. Vejam, observando, respeitando todos os pensamentos outros. Vejam que são 5 virgens, 5 loucas. Alguns teólogos apontam para Efésios 4:11. O que é que diz Efésios 4:11? Aquele que subiu o céu, que desceu, que subiu, foi ele que deu dons aos homens. Coloca aí para ler, que é melhor. Deixa eu pôr o óculos. Efésios 4.
Isso. O que é que diz o 11? Volta o 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, 1. Outros para profetas, 2. Outros para evangelistas, 3. Outros para pastores, 4. E doutores, 5. 5 virgens, por dentro, 5 ministérios. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus, eu recebo muita ligação de jovens promissores, mas uma das preocupações é que eles estão querendo os dons para se autopromover. Hoje se vê, pastor, eu quero crescer, quero ser como o senhor é uma bênção, o senhor, mas você quer passar o que eu passo? Quer abrir mão de algumas coisas que eu tenho que abrir? Porque Deus não nos deu o dom que cada um nós temos para nos autopromover, para sermos famosos, para enriquecer, não. É o objetivo, para entregar a igreja pura para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Então agora ele vai ensinar, vai preparar os seus obreiros, paga o preço do dote pela noiva, que foi o investimento do Pai, o próprio sangue. Por isso que Pedro, quando vai escrever a primeira carta, ele diz que vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver com prata nem com ouro, segundo a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus, o dote pela igreja. Aleluia! Ressuscita, vai ao Pai. O Pai derrama a autoridade, o selo, a garantia de que a noiva era propriedade exclusiva do seu filho. Isso aqui é o Pentecostes. Aí vem agora o próprio Pai, como Israel endureceu. O próprio Deus vai nos capacitar pelo sangue de Jesus, gentios, pagãos, para entrar no projeto. Aí vem Deus a Pedro, coloca um monte de animais imundos no cesto, no lençol. Está vazando alto. O lençol dela. E Deus diz a Pedro, em um momento de fome, em um momento de fome, Deus diz: Pedro, levanta a mata e come. Ele diz: não, Senhor, eu nunca pus nada imundo na minha boca. Aí Deus diz: não chame imundo, que eu já purifiquei, que era gente gentil. Aí Pedro, por 3 vezes, Deus tenta e ele não dá ouvido, o lençol sobe. Aí Deus vai mostrar a ele que já tinha decidido que os gentios iam entrar. Aí vai na casa de Cornélio, ele vê Cornélio e o povo sendo batizado, ele se admira, mas se cala, não diz a ninguém da convenção. Aí Deus vai e salva a maior promessa promissora do fariseísmo, doutor Saulo, e diz a ele: você vai levar minha mensagem aos gentios. Então Saulo entra no cenário com um cabedal invejável, que eu fico morto de vergonha quando você analisa a biografia de Paulo. Você fica boquiaberto pela eloquência educacional, pela formação comportamental, pelo compromisso mesmo no fariseísmo. É top de linha, sem questionamento. Agora ele é Saulo,
vai ser esquecido por um período de tempo. Enquanto Saulo está no anonimato, por meio das perseguições, aí os gentios vão recebendo avivamento em Antioquia, por alguns que iam e pregavam, e Jesus ia salvando. Agora a igreja está saindo de Jerusalém para Antioquia da Síria, com o poder na vida dos gentios. A igreja agora não está simplesmente em Jerusalém, que era da circuncisão. Agora o evangelho de Antioquia é pela graça. A circuncisão dizia, para ser crente vai ter que cumprir alguns preceitos da lei. A graça dizia, não precisa mais. Então vem Paulo, vem os apóstolos, a notícia chega no presidente Tiago e diz: olha, Antioquia, o negócio está sério, a igreja lá está pegando fogo. Mas os gentios aí foram averiguar e disseram: temos que mandar um pastor para lá. Mandaram Barnabé, um homem bom e cheio de fé. Barnabé não é aquele, é calmo, bom, de fé, mais tranquilo. Quando viu o ribuliço, disse: esse negócio é grande demais, vou procurar Paulo para ser o meu vice. Aí Paulo vai ser procurado. Quando é procurado, diz: eu já sabia, Deus me chamou para isso e eu vou. Quando chega Paulo em Antioquia, vai pregar um evangelho diferente do de Jerusalém. Aí é pepino. Ele vai pregar o evangelho da incircuncisão pela graça. Aí a boca esquenta, porque chegou em Jerusalém, na convenção, que Paulo estava pregando o evangelho de Jerusalém, não pregava. Há quem diga que esse era um dos espinhos na carne de Paulo, porque a convenção se reuniu e disse: vamos mandar alguém para averiguar. Aí vem Gálatas capítulo 2. Aí os irmãos chegavam lá disfarçados de crente, eu creio, chegava no culto de Antioquia disfarçado para ver o que Paulo pregava, para trazer para a convenção. Aí isso deu um ribuliço tão grande que Paulo foi convocado com Barnabé para uma reunião, uma convenção, e trouxe Tito junto. Está em Gálatas 4:2. Vamos ler para dar sentido o que eu estou falando. Estou falando para homens formados, e me perdoe a mim, mas é bíblico. A partir do versículo 2, quando a notícia chegou, ele diz: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. Particularmente aos que estavam em estima. Quem eram esses? Os apóstolos, partindo desse pressuposto. Não é verdade? Ele foi para expor o que pregava, em particular os de alta estima, os apóstolos, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Ele disse: eu vou pregar e vou explicar a convenção para que o trabalho que eu estou fazendo não se perca. Vou bater de cara. Olha que cara corajoso danado. Então, fazendo isso, ele disse, versículo 4: e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que é em Cristo Jesus temos, para nos porem a servidão. Eles queriam fazer eles voltar à lei de novo, circuncidar, porque queriam que Paulo voltasse e pregasse o mesmo evangelho da circuncisão. Aí ele disse: nem mesmo Tito, que foi comigo, foi obrigado a circuncidar. Ele disse: eu não cedi nem uma vírgula, continuei pregando o evangelho da graça e da liberdade, o evangelho que não precisa ser circuncidado. Então observem que ele agora vem com todo o gabarito, esquece toda aquela formação do Beit Midrash, formada aos pés do melhor mestre da lei de Moisés, no seu período, Gamaliel.
E ele abriu mão de tudo para dar preferência a essa chamada. Quando ele trata da circuncisão e da sabedoria filosófica, Filipenses capítulo 3, versículo 4. É uma palestra. Filipenses capítulo 3, quando ele vai falar que deixou tudo por amor a Cristo, falando de alguns que aproveitavam o seu conhecimento. Versículo 4, ele diz: ainda que também eu podia confiar na carne, se alguns outros cuidam que podem confiar na carne, ainda mais eu. Olha o gabarito, ainda mais eu, 2 pontos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, já segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e se as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele estava dizendo: tudo que eu pensei que era, eu considerei como um cocô, como esterco de gado, mas dei prioridade à chamada que Cristo me fez. Agora vem Atos 13. Aleluia. Em Atos 13, pela colocação e da escrita, obviamente, é um pensamento. Colocação da escrita. Na igreja de Antioquia, ele entra em último lugar. É o último da fila. O Espírito chama ele, Barnabé, para fundar a igreja. E eu creio que eles entram abrindo mão de tudo na primeira viagem. Chipre, Pafos, Pérez, Antioquia da Pisídia, a região licaônica, Icônio, Listra e Derbe. Quando ele está em Derbe, o negócio entre os gentios era tão grande que a notícia chegou na convenção: tem que pará-los. A primeira convenção, gente, a primeira Assembleia Geral, foi por causa dos gentios. Disseram: tem que parar a obra que eles estão fazendo. Aí a convenção, vem o capítulo 15 de Atos, e vão discutir o que vão fazer. Aí ele volta com Barnabé para Ageor. Aleluia! Depois de sofrerem tanto, quando chega em Jerusalém, tinha um grupo de crentes, você vai ver no capítulo 15, que tinha dinheiro, que tinha poder, que está fazendo a mente da direção. E Pedro não contou nada do que Deus fez na casa de Cornélio até então. Aí quando Paulo e Barnabé chegam, vai contar ao povo e à convenção o que Deus fez e estava fazendo em meio aos gentios. Combatendo, discutindo fortemente, como compromisso. Aí quando Pedro viu, capítulo 15, versículo 10, para dar sentido, para não ficar só eu citando, irmãos, é uma palestra, acho que no versículo 10, aleluia. Quando eles dão os discursos, veja que é a Assembleia Geral em Jerusalém, a epígrafe. Então, uns dos, versículo 6, congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Qual assunto? Os gentios. Versículo 5 do capítulo 15. Versículo 6, melhor dizendo. E havendo grande contenda, veja que houve uma discussão terrível, grande contenda. Levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos,
Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. Ele vai falar agora. Ele ainda bem que ele teve coragem de se pronunciar. E disse o que aconteceu. E disse: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, ouvindo isso, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas temos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro deu esta testemunha. Aí o versículo seguinte, 12, diz: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Se Pedro tivesse dito isso antes, tinha acabado com a confusão. Aí quando o povo se cala, aí o presidente toma a palavra, Tiago, e diz: olha, irmãos, que coisa linda, isso é para se cumprir o que já tinham falado os profetas. Ele vai pegar Amós 9:11: eu levantarei a tenda caída da casa de Davi, restaurarei e a tornarei melhor do que antes, para que todo o povo entre, inclusive os gentios. Aí ela assina uma carta que agora eles podem dizer aos gentios que tem liberdade para conhecer a Deus, não precisa se circuncidar. E eles voltam na segunda viagem para fazer isso. Quando eles chegam na região marítima de Troade, aí tem a visão: passa a Macedônia e nos ajuda a deixar a Ásia para a Europa, para fundar igrejas e estabelecer ministros. Ele vem para a Europa, região grega, romana, Macedônia e Acaia, leva um pau em Filipe, não é? Que dava para desistir. Não desiste, tem que sair às pressas, passa em Anfípolis, a Polônia, vai para Tessalônica. Em 21 dias ele sacode, é interessante, em 3 sábados, 3 semanas, ele sacode a cidade de Tessalônica, pregando a ressurreição de Cristo, que não era fácil. E a cidade vira de perna para o ar. É expulso, vem para Atenas. A doutrina do altar do Deus desconhecido. Há alguns pensadores que dizem que antes de Cristo houve uma pandemia e os gregos pediram, nada resolvia, clamaram a um Deus desconhecido que eles não conheciam, e esse Deus aplacou a pandemia, segundo histórias. Não está escrito na Bíblia. Abre o parênteses e fecha. Então, quando ele viu esse altar, ele disse: eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. E começou a pregar em cima desse altar. E essa doutrina tomou conta de Atena, que foi preciso ele até ser convidado, como eu hoje estou pregando em um dos maiores trabalhos do Rio Grande do Sul. Ele foi convidado para o Areópago para pregar para os filósofos. Quando ele fala da ressurreição, eles dizem: sobre isso a gente vai te ouvir outra hora e outra. Não aceitaram. Aí ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, é a primeira grande obra local que ele vai fundamentar. Ele vai pregar para os judeus, não querem, quer parar. Deus diz: não tenha medo, eu estou contigo. Aí Deus vai salvando, porque Corinto estava em ascendência. Deus vai salvando a periferia. Os nobres não queriam ouvir, os sábios, os entendidos. Deus vai salvando quem não era, para confundir quem era. Então Corinto, ele forma uma igreja, pessoas simples, muitos escravos, mas cheios de Deus. Não tinha beleza, não tinha muitos doutores, ou quase nenhum. Veja que ele vai fazer reclamação disso depois. Torna-se a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, a maior igreja, a mais poderosa do continente europeu ali.
Agora por 3 anos ele está estabelecido ensinando aquela igreja. Forma um grupo de obreiros decente. Volta para a Síria, passa em Éfeso, volta a Antioquia, volta de Antioquia, chega em Éfeso. Quando chega em Éfeso, a notícia vem: a igreja de Corinto não é mais a mesma. Isso não dói para o obreiro? Todo o trabalho, a igreja, por meio de alguns falsos obreiros e filósofos, judeus pregadores, racha a igreja. E vão nominar homens, Paulo, Apolo, Cefas. Aí ele queria ir, mas, gente, o impulso de um obreiro, pelo comprometimento, é difícil controlar. Eu sei que tem noite que os senhores não dormem. Eu sei que tem dias que vocês faltam o apetite por causa desse comprometimento. Ele diz: eu queria ir, mas se eu for, vocês não vão me aguentar. Eu vou escrevê-los. Obrigado, querido. Eu vou escrever. Eu estou sabendo que vocês estão divididos, que há entre vocês divisões. O evangelho que eu preguei para vocês, eu não podia pregar o evangelho como os outros pregam, baseado no conhecimento humano, na filosofia, mas eu preferi pregar o evangelho de Cristo crucificado, de poder. Quem eram vocês antes de vocês serem salvos? Vocês eram alguma coisa? Tinha alguém entre vocês sábio? Tinha alguém entendido? Tinha alguém de alta nobreza? Não, Deus resolveu salvar vocês pela loucura da pregação. Porque Deus resolveu salvar vocês para confundir os sábios, salvar os loucos que não são para confundir os que são. Quem vocês pensam que é? Que são? E vai descer a madeira. Parecia louco. A madeira bate. Aí ele termina a primeira carta combatendo a ressurreição, que os filósofos diziam que não, a materialismo, que não havia vida após a morte. Ele combate. Quando ele termina a primeira carta, aí Tito vem, ele está na Macedônia, e Tito vem de Corinto e diz: Paulo, tu não sabe o efeito que a primeira carta fez. Tu bateu pesado, Paulo, mas valeu a pena. Cerca de 55, 56 depois de Cristo, um ano depois, os falsos pregadores entram de novo e vão dizer que Paulo tem 2 cartas, nem coragem de ir teve, mandou uma carta. O ministério dele é fraco, que ele é um louco. Agora ele vai escrever para se defender. E o bonito é que ele faz questão de lembrar na primeira carta, só para concluir, primeira carta, capítulo 4 de Corinto, concluindo, olha o que é que ele diz. Primeira carta, capítulo 4, primeiro, quando ele instrui na repreensão que os homens nos considerem como ministros segundo o mistério, a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. A partir do versículo 9, ele vai ao ápice do absurdo, até o versículo 13. Ele diz: perseguidos, ou seja, versículo 9, capítulo 4 da primeira carta, ele diz que parece que Deus, a nós, obreiros, chamados, escolhidos, ele nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Segundo alguns historiadores, isso aqui é rupuretes, e outros falam do Coliseu. Mas os rupuretes eram os homens condenados pela sociedade, juridicamente, e eles não tinham mais como sobreviver. Eram colocados nos últimos porões dos barcos para terminar o resto da vida remando, conduzindo os barcos. Muitos morriam com o remo grudado na mão, que não podia mais desistir. Ele dizia: parece que Deus nos colocou por último. O
O remo vai grudar na mão, mas nós não podemos desistir. Vamos ser jogados no mar, mas não podemos mais parar. O versículo 10. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. A testa presente horas. Sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bufetadas. Somos tratados como a escória do mundo. Pergunta para o obreiro que está do teu lado: vai encarar? Ministério é diferente de glamour. Não fomos chamados para glamour, fomos chamados para cuidar da noiva. Aí no capítulo 11 ele faz e diz: irmãos, eu faço um pedido a vocês, suporte-me um pouco mais. Às vezes eu pareço com louco, porque eu comprometi com Deus a entregar vocês como uma virgem pura ao único marido, a Jesus Cristo. O meu compromisso é esse. Se você puder, é uma reunião ministerial, mas o gesto fala como mensagem. Talvez esse obreiro que está do teu lado chegou querendo parar. Desista não. Você chegou não aguentando mais. Os que vieram antes de você sofreram mais que você. Vira para ele aí, vira para ele, assim como eu estou com o meu companheiro aqui, com os dois, olhando para ele sem palavra. Diga: meu amigo, nesta manhã, o que eu tenho para dizer para você é isso aqui. Faz para ele assim, ó. Continua, 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 continua. A liberdade é o Espírito Santo, querido. É o bálsamo que nós precisávamos para hoje. É algo do céu, não foi nós, não é o nosso sofrimento. Faz parte. As lágrimas fazem parte. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Os nossos revela para cada um de nós, Senhor, amada minha alma, nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.